Misery, um dos grandes livros de suspense do Stephen King, é aquele livro em que um autor, um escritor, ele sofre um acidente de carro e é resgatado pela sua fã número 1. Mas o que aparentemente parece só um resgate vai virar um sequestro e tortura psicológica e tortura física. Ai, que maravilha! Se você ainda não fez a leitura de Misery, eu estou aqui te recomendando, mas hoje eu não quero saber dele. Eu quero saber de você. Eu sou o Lucas, esse aqui é o Luago nos Livros e hoje nós vamos descobrir juntos qual a sua porcentagem de Annie Winks. Não adianta olhar pra mim com essa cara não, você tem sim uma porcentagem de uma das maiores vilãs que o Stephen King escreveu, você não ouviu errado. Annie é, como ela se autodenomina aqui nesse livro, a fã número 1 de Paul Sheldon. Então quando ele sofre um acidente de carro e ela vê o seu autor preferido ali naquela situação deplorável e precisando de cuidados, ela leva esse autor pra casa numa tentativa de cuidar dele até que ele melhore. Mas à medida que os dias vão passando e esses dois personagens vão se tornando cada vez mais próximos, eles vão dividir conversas interessantes sobre literatura, sobre gostar de livros e sobre principalmente os livros de Misery, que é a grande coleção do autor Paul Sheldon aqui nesse livro. E esse é um daqueles livros simbólicos do Stephen King, que tem muita coisa aqui dentro que conversa com a vida real. E o Stephen King está sendo crítico aqui a uma determinada parcela de leitores, principalmente aqueles leitores que se dizem fã número 1 de alguém. Então hoje nós vamos fazer essa brincadeirinha. Cada coisa que eu citar aqui e te explicar sobre a personagem Annie do livro, que você pensar, putz, eu também penso dessa forma, você vai acrescentar 10% do nosso termômetro Annie aqui. Não entendeu? Ainda tá meio confuso? Vamos para o primeiro exemplo. Annie é uma personagem que gosta de ler. Ela é leitora e ela se sente muito reconfortada ao ler os livros de Misery. É aquela coleção conforto para Annie. Ela gosta de todos os livros, ela lê assim que lança, ela gosta da atmosfera, dos personagens, das situações. É aquele tipo de leitura que a gente se sente bem. Então você aí, parando para pensar, tem algum tipo de livro, alguma história, alguma coleção que você fala, cara, isso aqui é o meu conforto, isso aqui, sabe, sempre me traz pensamentos bons, eu gosto muito de ler esse livro. Encontrou? Então acrescenta 10% aí na conta. E eu vou fazer o teste aqui também, já tem 10% na minha. Ai, como é bom ser vilão! Mas antes de te dar esse choque de realidade, eu quero agradecer a Débora Moura por ser uma apoiadora aqui do canal. Ela tá me ajudando a levar esse conteúdo pra você, hein? Então se você quiser mais conteúdo literário de qualidade, olha o link da descrição e veja as recompensas que você vai ganhar ao se tornar um apoiador aqui do canal. Mas vamos logo que não temos tempo a perder. E eu não quero te tirar do sério porque eu já tô com medo desse resultado. I'll take good care of you. I'm your number one fan. Numa das situações iniciais do livro, já temos uma cena bem chocante que o Stephen King mostra ao que veio. A Annie entra no cativeiro do Paul, que é o quarto que ela tá mantendo ele preso, e se inicia ali uma discussão sobre palavrão, que a Annie não gosta de livros que tenha palavrões. O Paul é uma pessoa muito boa, ele não tem que ser palavrudo, ele não tinha essa boca solta que falava um monte de besteira o tempo todo. Sendo Stephen King o autor que ele é, que escreve numa linguagem bruta e pesada, não medindo o linguajar que ele utiliza nos seus livros, eu imagino que muitos leitores tenham dado essa lição de moral nele. De não, você não vai escrever com palavrões. E logo depois dessa discussão, a Annie fica tão irritada que ela quebra o prato de comida, suja todo o chão, depois ela vai lá, limpa o chão, pega aquela água suja de sabão e sujeira e comida e tudo que ela limpou e dá o remédio para o Paul Sheldon tomar com aquela água. E isso faz uma referência ao ditado popular quando uma pessoa fala muito palavrão, que é você precisa lavar a sua boca com sabão. E esse é um dos momentos iniciais do livro, tá? Já tá na abertura. Quando a Annie dá o remédio para o Paul tomar com a água de sabão, o Stephen King tá fazendo essa alegoria de o leitor quer que o escritor escreva de uma forma mais bonitinha, mais frufru, sem palavrões, sem linguajar pesado. E o Stephen King com certeza não é um desses escritores. Se você é o leitor que julga o autor que escreve dessa forma, pode acrescentar 10% aí na sua conta. Here's one big bastard of a check. Give me some of your Christing money. There, look there. See what you made me do?
Um dos grandes motivos pelo qual Annie vai ficar irritadíssima com o Paul é porque ele encerrou o seu trabalho com Misery. Paul, o autor, mata Misery, a personagem principal da sua grande coleção, e com isso diz pro mundo: olha, eu quero encerrar meu trabalho com Misery, eu estou preparado para escrever outras coisas diferentes. E Annie fica pistola da vida. Então nós temos aqui um autor atormentado pelos fãs porque ele quer escrever coisas novas, ele quer encerrar um capítulo da vida dele com uma determinada série e quer começar algo novo, mas os fãs não querem, os fãs não deixam. Os fãs querem aquela série e aquela série vai ter 50 volumes porque eles querem. Já se pegou pensando nisso, falando, poxa, aquele determinado autor podia continuar essa série, ou ainda bem que aquele autor está escrevendo seu 25º livro com esse personagem principal, porque eu amo muito ele e eu não quero deixar que esse autor escreva outra coisa da vida dele, porque, pelo amor de Deus, esse autor escreve pra mim. Ó, tem que ser sincero, hein? Tem que ser sincero. Se você respondeu que sim, pode aumentar mais 10% na sua conta. Tem vários leitores por aí que não querem de jeito maneira nenhuma que autores parem de escrever sobre determinados personagens. E fica sendo até uma questão de tormento mesmo. O autor às vezes não quer, ele só tá escrevendo porque ele vai ganhar dinheiro e ele sabe que se ele escrever sobre aquele determinado personagem, os fãs vão acabar comprando. Então assim, existe aquele caso em que o autor é realmente atormentado pelos fãs e existe aquele caso que o autor aproveita a onda, fala assim, ih, agora eu vou só continuar escrevendo isso aqui, 50 livros vai ser pouco, vou fazer minha aposentadoria agora. Okay. Eu tenho certeza que você já viu pelo menos um autor falando alguma vez na vida em uma entrevista que os personagens parecem ganhar vida. Que às vezes ele tá escrevendo ali determinada situação e ele nem via personagem tal falando tal coisa e de repente ele falou. Ou alguém agindo de uma certa forma e isso aconteceu. E o Paul aqui em Misery descreve a morte de Misery como isso. Ele estava escrevendo ali e ele nem queria que Misery morresse, mas quando ele viu, aquilo simplesmente aconteceu, porque os personagens ganham vida na sua mente. E Annie Wilkes, como você pode imaginar, não aguenta esse tipo de justificativa. Ela acredita que Paul é o deus das suas histórias. Então, se Paul escreveu Misery fazendo alguma coisa, é porque Paul queria que Misery fizesse aquela coisa. Não tem vida de personagem, coisa nenhuma. Isso é uma balela e ele é um mentiroso. Até porque ele é um autor e autor ganha a vida mentindo para os outros. Você também pensa assim? Quando o autor fala, ai, o personagem ganhou vida e ele tomou aquela atitude que eu nem imaginei acontecer. Você fala, isso é balela? Ele tá querendo me enganar? Acrescenta 10% aí da conta. E eu espero que você não tome as mesmas atitudes que a Annie toma do livro, porque eu tô começando a ficar preocupado. Is this what you're looking for? Mas o fato é que Paul Sheldon escreveu um novo livro, é o livro que ele sempre quis escrever na sua vida e ele tá encarando esse livro como o principal trabalho da vida dele. Eu sou autor para escrever esse tipo de livro, mas Annie, sua fã número 1, leu, chamou de porcaria e fez Paul queimar todas as páginas desse manuscrito. E aí depois o Paul fica reflexivo, pensando se ele deveria ter alertado a Annie que aquela era só uma cópia e que ele tinha deixado outras cópias para trás com o editor, na casa dele, com leitores beta ou o que quer que seja. E aí ele pensa assim, se ela tivesse sido forçada a encarar o fato de que não poderia destruir aquele livro sujo, será que não teria decidido destruir o criador do livro sujo? Afinal, não havia uma cópia de Paul Sheldon. Então aqui nós temos uma situação em que o autor se vê uma peça descartável dessa produção. A partir do momento em que um livro é escrito, o autor não tem mais necessidade de existir e os seus leitores, por consequência, podem descartá-los da narrativa. Você acha que o autor é descartável? Se a sua resposta for sim, acrescenta mais 10% de Annie em você.
As páginas estão avançando, tem bastante discussão dessa relação leitor-autor aqui. A Anne ainda tá cuidando dele, tá fazendo um pouquinho de tortura psicológica e de chantagem emocional, até que em determinado momento ela chega e fala assim: olha, Paul, a Misery não morreu não. Eu tenho certeza que ela tá viva e você vai continuar escrevendo sobre isso. E o Paul fala assim: não, Anne, a Misery morreu. Eu tenho certeza que ela morreu, eu escrevi que ela morreu, esse capítulo encerrou, tô preparado para uma coisa nova na minha vida. E aí Anne fala: não morreu não, porque você é bom. Mesmo quando eu fiquei muito aborrecida com você, eu sabia que ela não tinha morrido mesmo. Eu sabia que você não podia ter matado Misery, porque você é bom. Aí ele pergunta: sou? Sim! Quer dizer, Anne é aquele tipo de leitora que enxerga a índole do autor através da escrita. Se o autor escreve sobre determinado assunto na sua ficção, é porque o autor é muito bom. Se ele coloca isso que eu quero, se ele preenche checklists de Twitter, se ele joga esses temas, ainda que mal trabalhados, mas olha, se ele tá mencionando isso é porque pelo menos ele tá vendo as discussões sociais que estão acontecendo, então esse autor é bom. E o Paul aqui, ele argumenta isso, de que você não pode me chamar de bom porque eu escrevo a série Misery e a partir do momento que eu matei a Misery, você acha que isso é inconsistente com o meu personagem, inconsistente com quem eu sou como pessoa. E a Anne não aceita isso. A Anne acha que assim, o Paul Sheldon é um autor bom, ele é uma pessoa boa. Então ele não vai matar uma personagem principal no seu livro. Simples, e ponto final. Se você já se pegou pensando: caraca, esse cara aqui, olha isso, ele sabe as coisas certas, ele é uma pessoa boa porque ele está escrevendo isso, acrescenta aí a pontuação. No final eu vou revelar a minha pontuação, tá? Vou deixar você curioso ao longo desse vídeo, mas eu também tô fazendo aqui a minha continha, tá? É um teste pra nós dois. Don't be silly. You'll be brilliant. Think of me as your inspiration. Paul resolve bancar Sherazade e fala: ok, você venceu, eu vou escrever uma nova continuação de Misery em que ela tá viva, ela vai aparecer viva por algum motivo. E durante esse processo de convencimento da Anne de vai, continua, escreve uma continuação aqui que eu te ajudo, o Paul ele fala: Anne, eu tenho um processo de escrita, não é assim só sentar e escrever. Eu escrevo de tal forma, eu preciso dos meus arquivos com o nome de todos os personagens, de todas as datas, eu preciso de uma máquina de escrever tal, eu preciso de um ambiente dessa forma, eu escrevo nessa rotina. E a Anne não tá nem aí. Ela simplesmente não tá nem aí. Ela fala: cara, você é um autor, você pode escrever, né? E ele: não, então, eu preciso dessas coisas. E ela fala: ok, se você precisa, então eu vou te ajudar. Eu não entendo nada disso que você tá falando, pra mim é uma palhaçada, mas eu vou te ajudar. Eu interpretei isso como aquele leitor que não tá nem aí pro autor como profissional. Ele só quer que o autor escreva, independente da condição. Então, se o autor fala: eu não consigo escrever algo bom nesse período de tempo, eu não vou lançar. E o leitor tá lá: mas você precisa lançar. Você precisa lançar livro a cada 6 meses. E aqui eu devo lembrar que Paul sofreu um acidente de carro. Ele tá detonado, tomando um monte de medicamento, tendo febre e ainda sendo cuidado por essa pessoa maravilhosa. Ele não tá em condição de escrever. Mas a Anne não tá nem aí. Ela quer que ele escreva. Se você é assim, quer que seu autor favorito escreva, independente da condição em que ele esteja, mais 10% na sua conta. Here you are. Essa próxima parte é muito interessante, eu tenho certeza que vai pegar alguns de vocês que estão assistindo. A Anne e o Paul estão conversando sobre arte e sobre o trabalho. E Paul tá falando: eu faço isso pra viver, eu ganho dinheiro com isso, eu entendo como o mercado literário funciona. E ela diz o seguinte: não fale assim, eu odeio quando você fala desse jeito. Falar assim como? Quando você perverte o talento que Deus lhe deu chamando de ramo de negócios. Eu odeio isso. Sinto muito. É pra sentir mesmo. Por que não se chama logo de prostituta? E aqui a gente tem então o claro exemplo do leitor que não aceita que a leitura hoje em dia, né, escrever livros, lançar livros, ser um autor, é um ramo de negócios. E a gente pode relacionar isso com aquele tipo de leitor que separa livros comerciais, livros best-sellers e aqueles livros de arte. Aqueles livros que são a literatura pura e fina. E tem muito leitor assim, né? Eu confesso que tô fazendo uma parte da pontuação
relação aí. Separar a literatura artística e a literatura comercial pode ser um pouco danoso, mas é inegável que você encontra isso hoje em dia. É só você parar para olhar os tipos de livro que fazem sucesso e os tipos de livro que são renegados. Aqueles livros que você pode seguir as editoras no Instagram por 5 anos e ela nunca vai fazer um postzinho sequer que lançou aquele livro. E eu parei de seguir as editoras no Instagram por causa disso. Elas só falavam sobre os livros do catálogo que eu não tava nem aí, e aqueles que eu tô aí ela não vai falar. Então assim, já que é pra não saber o que a editora tá lançando, eu prefiro então deixar de seguir. Já tô revelando aqui que eu acrescentei 10 pontos na minha conta de N. Vamos lá, acrescenta aí na sua também que eu não quero ficar sozinho. Essa próxima parte do livro é um clássico, conheço vários leitores que são assim. Anne então convence Paul a continuar escrevendo um novo livro de Misery e a ressuscitar a Misery no início do próximo livro. Ele escreve os primeiros capítulos e dá para Anne ler, e ela fica irritadíssima com a forma com que Paul traz de volta essa personagem. Ela fala, isso não tá certo. Então peraí, a gente tem aqui o leitor que quer uma continuação, mas quando o autor fala, tudo bem, eu vou continuar e eu quero escrever sobre isso aqui, o leitor fala, isso aqui? Não, isso aqui não. Não foi isso que eu pedi. Eu acho que a frase principal para ressoar aqui nesse momento é não foi isso que eu pedi. Eu já ouvi muitos leitores, centenas de milhares de leitores falando isso. Não foi isso que eu pedi. Mas será que é seu papel determinar nesse nível o que o autor quer ou não escrever sobre aquele universo? Será que eu, como leitor, tenho esse direito de exigir o que o leitor pode ou não escrever? Muita reflexão nesse vídeo, né? Pelo amor de Deus. E pode acrescentar os 10% aí que eu tô vendo que você não marcou não. Tô de olho. Well, I'd love to stay here and chat, but I'm right at the end, and I gotta find out what happens. Depois de um determinado confronto ali, Anne vai embora, ela não quer mais saber de Paul, larga ele dentro de casa, trancado no quarto, sem comida, sem remédio, sem absolutamente nada e vai embora mesmo. Depois ela volta se rastejando, arrependida do que fez e diz o seguinte, sabe, eu comecei amando só a parte de você que cria essas histórias maravilhosas, porque essa era a única parte que eu tinha. Eu não sabia nada sobre o resto de você e achei que essa parte podia ser bem desagradável. Eu não sou burra, sabe? Eu já li sobre alguns desses tais autores famosos e sei que frequentemente eles são bem desagradáveis. Ora, F. Scott Fitzgerald e Ernest Hemingway e aquele caipira do Mississippi, Faulkner, sei lá como era o nome, eles podem ter ganhado esses prêmios de Pulitzer, isso e aquilo, mas não passavam de uns melecas, de uns pudins de cachaça. E os outros, quando não estão escrevendo histórias maravilhosas, estão bebendo e fornicando e usando drogas e sabe lá Deus o que mais. Mas você não é assim. E depois de um tempo, eu passei a conhecer o resto de Paul Sheldon. E espero que você não se importe de ouvir isso, mas eu passei a amar o resto dele também. Então quer dizer que Anne é uma leitora preocupada com o lado do autor além do que ele escreve? Eu, a leitora Anne, posso até gostar da obra de determinados autores e enxergar que eles têm qualidade literária, mas eu tenho problema com o autor. Eu não gosto da pessoa autor e eu posso muito bem separar o autor da obra, ou eu não devo separar o autor da obra, ou o que quer que seja que envolva separar a merda do autor da obra. Eu, Anne, a leitora tocada, preciso aprovar os autores como pessoa. Eu preciso que eles sejam pessoas boazinhas, agradáveis e muito felizes de conviver. Você também é esse leitor ou conhece algum desse leitor? Poxa, que pena, hein? Esse é o 100% de leitora Anne, hein? Qual foi a sua porcentagem? E bem, caso você tenha marcado 100%, diz que foi 99%, porque a gente sabe que a Anne é uma personagem psicótica e perigosa, e eu tenho certeza que você não quer ser 100% aquela personagem, né? How could you? She can't be dead. Misery Chastain cannot be dead. Mas se você chegou a 100%, eu tô começando a ficar preocupado. Então eu vou encerrar esse vídeo aqui e dizer que a minha porcentagem foi 30% Annie Wilkes. E eu vou deixar você confabulando aí nos comentários em quais pontos desse vídeo eu pude me relacionar com a Annie. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha, se inscreve aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo de Luago nos Livros. Esse canal que fala de literatura com esse jeitinho peculiar que você acabou de ver nesse vídeo. E toma cuidado, hein? Eu sou um pouco da Annie.